Mas nessa semana eu convidei o nosso querido jovem irmão Ricardo. Ele é o responsável por dirigir, né, por nos orientar no tema que nós vamos recapitular agora, tá bom? Vamos fazer uma oração, mais uma vez, é bom orar, né? Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela oportunidade nesta manhã estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais a Tua Palavra. Seja com o Ricardo, com cada pessoa aqui presente, que possamos ampliar o nosso conhecimento nesse tema. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia a todos. Olha, eu queria falar com o pastor, estava falando que hoje a parte musical está muito boa, mas eu estou vendo que a parte teológica também está. Então, eu estou vendo aqui, daria umas 5 ou 6 pessoas que poderiam estar aqui no meu lugar, né, que eu estava Nelson. Então, hoje eu vou só fazer perguntas aqui e vocês respondem. É interessante esse tema de hoje, porque quando o Debinha me chamou, eu falei: Ricardo, você pode passar a lição no sábado? Eu falei: opa, dia das crianças, pode me chamar que eu vou. E o tema, eu tinha só visto por cima a lição até o momento, e o tema de hoje, cada dia daria para ficar aqui um período de lição inteiro só falando, porque eu achei temas muito complexos. E a carta de Tiago, como a gente estava no começo, o pastor Carlos me permitiu, essa carta de Paulo, ou de Tiago, desculpem, ela é uma das cartas, durante a história da igreja, ela foi uma das cartas mais questionadas, né? E aqui eu trouxe algumas das razões para nós discutirmos a partir dessa semana, mas acho que a gente vai ter um trimestre inteiro. Então, muitos teólogos na teologia do Novo Testamento, eles não aceitaram a carta de Tiago, porque eles diziam que existia uma contradição entre a carta de Paulo, aos Romanos principalmente, e aos Gálatas, e a carta de Tiago. Então eu trouxe aqui alguns exemplos do porquê que as pessoas acham que existe essa pseudo-contradição para nós começarmos a discutir. Olha o que diz a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que é exatamente o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é a questão da fé. Em Tiago 2,17 nós temos o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E aí você tem lá em Romanos 3,28 dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, não sei se vocês estão percebendo aqui, mas Tiago diz que a fé, se não tiver obras, é morta. E Paulo diz que nós não somos justificados com as obras da lei, mas sim pela fé. Pode passar aí mais o próximo slide. Esse aqui é um outro texto também, que está no capítulo 2, a partir do versículo 21 de Tiago, que ele diz o seguinte: porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veres então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E aí Tiago traz essa questão. Em Romanos 4, Paulo aparentemente fala o contrário de Tiago. Ele diz o seguinte: que diríamos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz a Escritura: creu Abraão Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas sempre segundo a dívida. E aqui alguns dos textos em que há muita discussão no meio teológico, por que Tiago aparentemente fala tão diferente de Paulo. E é exatamente sobre o assunto de hoje, que é a questão da fé. E hoje, quando a gente vê a questão da fé, hoje existem muitas formas, né, no mundo cristão de se falar sobre fé. E aí a pergunta inicial que eu faço é: o que é fé? Às vezes a gente fica muito preocupado com os textos difíceis da Bíblia, só que eu me preocupo com aqueles textos fáceis e que a gente muitas vezes não paramos para prestar atenção e estudar, achando que aquilo ali a gente já sabe e acaba entrando num algo automático, algo que a gente não pensa sobre. Então, o que é a fé na Bíblia? Será que a fé é um pensamento positivo? Como muitas pessoas acham: olha, pense aí que você vai
conseguir. Você vai conseguir atingir seus objetivos se você tiver força, se você tiver coragem. É a capacidade de superação. Supere. Vamos lá, você vai conseguir. Será que a fé na Bíblia é isso? Bom, então vamos começar lendo o texto bíblico. No capítulo 1 de Tiago, versículo 2 e 3. Desculpa. Primeiro verso áureo, Hebreus capítulo 12, versículo 2. O verso áureo da lição. Hebreus. Quem pode ler? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Interessante esse texto, porque quando a gente lê dois versículos anteriores, no versículo 38 e 39 do capítulo 11, está ali falando sobre os homens, né, os homens de fé da Bíblia. E no versículo 38 do capítulo 11 de Hebreus diz o seguinte: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Interessante isso aqui, porque nesse texto aqui, a Bíblia ela faz um link da fé diretamente a Jesus. E quando ele fala dos homens que tiveram fé, esses homens não conseguiram a promessa que queriam. Então, esse primeiro texto aqui na Bíblia, a fé não está ligada com coisas que nós conseguimos aqui. Eu não sei se vocês têm alguma opinião diferente, mas e a gente vai ver nos próximos textos que a fé, na verdade, ela não está vinculada a coisas aqui, mas está vinculada ao que lhe está prometido. Então, a lição começa trazendo um aperfeiçoamento da fé. E na parte de domingo, vem uma questão para mim, extremamente complicada. E eu tenho certeza que para muitos também. No capítulo 1 de Tiago, versículo 2 e 3, ele diz assim: alegrai-vos na vossa tristeza. E a pergunta que eu faço é: como que eu vou me alegrar na tristeza? O que Tiago queria dizer com isso? O que eu posso aprender com isso? Porque eu não consigo imaginar alguém, e nós temos aqui pessoas que passaram por isso agora, perder um ente querido e se alegrar. Então o que Tiago queria dizer com isso? Quero ouvir vocês. Quem não sofreu faz primeiro. Pode continuar, começar a continuar, se quiser terminar também. Isso é uma coisa que é impressionante na Bíblia, é o seguinte: a crença, a certeza de que Deus é onipotente. Isso é uma coisa tão profunda que faz com que os escritores bíblicos coloquem Deus com a gente em todas as atividades. Nada pode sem que Deus permita ou que Deus cause. Deus é o Senhor da história, Ele move todas as coisas. Ele age em cada pequeno detalhe. Jesus disse
praticando isso. Então, por que é que Tiago diz: se alegre nas adversidades, se alegre nas nossas provações? Porque você se alegra em Deus. E sabe que aquilo que Deus está fazendo para o seu bem, para o seu crescimento. Deus é exatamente como um pai que não vai dar coisas ruins para os seus filhos. Você não entende o que está acontecendo, mas Deus sabe. Eu só fazer uma observação em cima do comentário do teólogo Nelson, que está presente. Eu tenho certeza que o termo que ele usou, ele na verdade estava pensando em outra coisa, mas o agir, Deus age em tudo, ele anula automaticamente a ação de Satanás. Que Deus tem um controle de tudo, isso é indiscutível. Né? E que Deus permite coisas que parecem que a nós não vem de Deus, e muitas vezes Ele está permitindo também, é uma grande verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente fala que Deus age em tudo, porque o inimigo age. E aí eu vou falar que Deus age em cima da ação do inimigo. Né? Algumas vezes ele até usa esse tipo, como ele citou muito bem, mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão fica o livre-arbítrio deixou de existir, e é exatamente o que Satanás ponderou em relação no céu sobre as questões da fidelidade, da bondade, da justiça de Deus. Tem réplica? Só uma réplica assim. Queria lembrar que a permissão é ação. Apesar de tudo, Deus age, mesmo que eles estejam permitindo que alguém faça alguma coisa, porque senão estaria negando o livre-arbítrio de todas as escrituras. Ação não significa apenas a visão que o meu colega e meu amigo falou. Permissão também é ação. Quando o diabo age, Deus permite, Deus está agindo. Ricardo, aqui o versículo, essa pergunta que você fez, o próprio versículo responde. A segunda oração, sabendo, oração subordinada. Ela está ligada primeiro. Então ele fala, alegrai-vos na fé, nas provações, mas não é para ele ser masoquista, não. Eu vou dar graças a Deus porque meu sobrinho morreu com a cabeça esmagada. Não vou, não tem como fazer, só se eu for louco. Sabendo
que a prova produz paciência. É nisso que nós temos que nos gloriar. Sabendo que aquela desgraça ali vai desenvolver a nossa paciência, vai me fazer refletir nas coisas da vida. É isso que o versículo está falando. Eu acho que temos que voltar aos princípios, ver o que a Bíblia está falando, porque ela está dizendo, e não inventar 1001 teorias para tentar distorcer o versículo. Já que aí, ó, o Tiago e o Romano são contraditórios. Vocês querem negar isso? O Tiago está falando uma coisa e Paulo está aí, você botou. Você pode dar 1000 explicações, ele não está ali, ó. Você não é só justificado pelas obras, pela fé, mas também pela obra. Isso aqui o Tiago falou. E Paulo fala o contrário. São duas ideias diferentes. Então eu acho que a gente tem que pensar. Porque Deus permitiu que essas duas ideias contraditórias, e essa é a Bíblia. Eu acho que Deus quer falar alguma coisa para a gente isso aí. É interessante. Vamos então a um outro texto. É interessante que esse texto de Tiago diz assim, o que o texto que o Senhor acabou de ler. A prova da vossa fé produz paciência, produz perseverança. Só que quando a gente vai lá na primeira carta de Pedro, ele usa essa mesma expressão, prova da vossa fé, só que ele dá mais alguns detalhes. Que prova é essa? Vamos lá. Primeira carta de Pedro, a partir do versículo 3. Gostei da colocação do Senhor. Vamos para a Bíblia. Primeira carta de Pedro, a partir do versículo 3. Eu vou ler até o versículo 7. Pedro começa a carta falando o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós temos esperança porque Jesus ressuscitou dos mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais ainda que agora, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, e aí de novo ele usa a expressão, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E esse texto de Pedro é interessante porque no versículo 5 ele diz assim, mediante a fé. A fé em quê? No versículo 4 ele responde, a fé no que Jesus Cristo nos prometeu lá, olha o que o texto diz, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar. A fé nisso. E por que eu tenho fé nisso? E aí no versículo 3 ele responde, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então, esse texto aqui, quando fala a prova da vossa fé, eu não sei se vocês, a lição traz muito a questão do sofrimento, mas o que eu entendo pela prova da vossa fé, quando eu digo assim, me dá uma prova da fé, e a fé que a gente viu aqui era a fé das coisas que Deus tinha prometido lá em cima. Me dá uma prova da vossa fé. E a prova da vossa fé que o texto está dizendo aqui, não é que é só o sofrimento, mas é porque Jesus ressuscitou dos mortos. Eu não sei se vocês têm uma ideia diferente, mas o que para mim esse texto diz é que a prova da minha fé é a ressurreição de Jesus Cristo. E quando eu entendo isso, não importa o sofrimento. O sofrimento vai ter e eu vou ficar triste, mas eu tenho uma certeza de que Ele ressuscitou dos mortos. E por isso, a minha fé nas coisas que Ele me prometeu, ela está firme. Então, alguém tem algum comentário em relação a esse texto? Nós prestarmos atenção, fica muito claro que a Bíblia não é um livro de obviedades. E o debate que nós observamos aqui nessa escola sabatina também fala de nossas coisas. Ademais, não que a Bíblia não é um livro de obviedades, ela nos convida a raciocínio, ao estudo, à pesquisa. O próprio acompanhamento da história, da evolução do entendimento da Bíblia mostra isso. Entretanto, quando é preciso, a Bíblia vai direto à ressurreição de Cristo. É indiscutível. E ainda traz uma linguagem que eu dizer mais popular, quando fala do ouro sendo purificado na medida que ele vai para o fogo para trás, etc. E suficiente não fosse cada um de nós, eu falo na igreja,
não fossem as provações, o ser de nossa fé, que está, os arquivos estavam tão vivos purificando com a palavra. Enfim, a escola sabatina se põe nota máxima, porque nós provavelmente nunca vamos chegar no que comum. As aulas estão muito terminadas, de volta, já fez uma Tem uma frase que eu gosto que diz assim: no essencial, unidade. Não essencial, diversidade. Mas em tudo, amor. Bom, então, para a próxima. Alguém tem algum comentário mais sobre essa parte da a fé perseverante? Apenas que a gente veja que ele fala de duas formas de provação. Uma é o sofrimento e a outra é a tentação. E gostei, quero enfatizar novamente na declaração de Santo, que ninguém se alegra na tristeza em si, no sofrimento, mas é o desafio, o resultado. A priori, ninguém se alegra, nem no momento, a posteriori, quando você percebe que o resultado é você crescer na fé. É nesse contexto que ele diz que você deve se alegrar. Não a alegria que a gente tem de cantar juntos, de comer, da pizzaria, de brincar, não é esse tipo de alegria. É satisfação. Esteja satisfeito quando você enfrentar provações. Mas ele estava falando isso do ponto de vista daquele que vence a provação, daquele que permanece firme. Esse tem que ficar satisfeito, porque a perseverança surgiu, aumentou, cresceu, a fé cresceu, mas não simplesmente ficar feliz porque eu estou sofrendo. Então, nós jamais poderemos estar conformados com o sofrimento. Conformados não, mas podemos estar satisfeitos porque permanecemos firmes. A fé é a confiança, é a certeza do que Deus aproximou, a certeza das coisas que se não viu. Paulo passou por isso, passou por provações, passou por dificuldades, mas ele deixou registrado que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E às vezes nós também, Deus vai permitir que nós passamos e a passar por dificuldade para conhecer realmente a nossa fé. Interessante esse comentário do senhor, que toda vez, não sei se toda, mas grande parte das vezes que fala da questão do sofrimento, os apóstolos, tanto Pedro, Tiago e Paulo, dizem assim como Jesus sofreu. E a questão da fé aqui, é interessante que muitas vezes a gente fala em fé e não pensa sobre o termo fé. Mas os textos que a gente acabou de ler, a fé não está em coisas aqui na terra, mas em coisas que Deus prometeu para a gente. E por que eu acredito nisso? Que é exatamente o que o pastor Marcelo falou. É porque eu acredito que ele ressurgiu dos mortos. Que é justamente, e a questão do sofrimento, tanto Tiago quanto Pedro, quando escreve sobre isso, ele fala, sofram e fiquem felizes, e aí eles fazem o link com Jesus, assim como Jesus sofreu. E Paulo tem um texto muito interessante em Coríntios, que ele diz assim, ele começa o texto de uma forma aparentemente pedante. Ele diz assim, meus irmãos, eu me recomendo a vós, façam o que eu faço. E aí ele diz assim, olha, eu sofro, eu sou perseguido, porque Jesus também foi. Então eu vejo isso muito claro nos escritos dos discípulos, que eles sofrem e eles se alegram porque eles lembravam do sofrimento de Cristo e a função do sofrimento de Cristo. Isso para mim fica muito claro. Bom, isso a gente está no primeiro dia ainda, né? No dia seguinte, a lição traz um outro tema polêmico. E isso foi polêmico muitos anos na igreja. Perfeição. E ele traz dois textos. Efésios capítulo 4, versículo 13 e Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 15. Eu não vou ler esses textos aqui, porque senão eu quero ler outros textos mais para frente. Mas é interessante que no capítulo de Efésios, Paulo escreve sobre perfeição vinculado a ministério. Ele diz assim, olha, sejam perfeitos porque tem uma obra a ser feita. E aí ele faz esse vínculo muito claro. Olha, ele começa dizendo assim, uns eu
ele faz um vínculo direto com o propósito do ser humano aqui na Terra. E no versículo, em Filipenses, Paulo escreveu também na igreja de Filipos, ele diz assim, olha, eu antes tinha sido muito boa, eu fui ensinado por Gamaliel, era fariseu, vim da tribo de Benjamim, tenho cidadania romana, mas isso que eu tinha não vale de nada. Hoje eu não tenho nada disso e sou muito melhor, porque, aí de novo ele traz a questão de Jesus Cristo, porque eu sou discípulo daquele que morreu e ressuscitou dos mortos. Então, o que vocês acham dessa questão da perfeição? Né? Não vamos nunca conseguir atingir a perfeição, porque somos falhos. Mas o texto de Tiago diz assim, olha, sejam perfeitos. E é uma carta extremamente, se a gente não lê com muito cuidado, é uma carta extremamente polêmica. A lição insiste em falar de fé num tema que é obrar. Então está claro, Tiago é obrar. Então aqui na primeira frase diz assim, observe a progressão, fé, provação. Não é isso que está aqui. Na Bíblia a progressão é provação e fé. Não é? Então, Ricardo, a dificuldade nossa dificuldade em aceitar a atuação da obra na salvação do indivíduo. É só isso. Ele tem que aceitar, está aí no texto bíblico, as coisas vão se desensinar. O que eu vejo disso aí? Falei perfeição. Qual foi o único homem perfeito nessa terra? Jesus. Então o que ele está falando é o seguinte, olha, procure, né, ser como Jesus, se aperfeiçoe, né? Tente melhorar, ele é o exemplo. Então, quando tem uma documento de evangelho, tem que buscar na Bíblia como é que Jesus agiria naquele momento, naquela situação. Então essa é a questão de ser perfeito, procurar ser semelhante a Jesus. Pastor. Eu acho que existe uma questão que é extremamente interessante, que a gente pensa sempre assim, fé e obras. Até porque o texto bíblico ele dá essa linguagem, que usa essa forma de se expressar. Só que se a gente pensar fundamentalmente no pensamento hebraico, quando o judeu falava de fé, ele pensava em algo diferente daquilo que agia. Lembra de Abraão. Abraão creu, que significa que ele sentou, olhou para o que Deus ouviu, o que Deus falou e ficou pensando, realmente eu acredito nisso, é verdade, tive fé. Fé não é algo intelectual. Fé na Bíblia leva à ação, e essa ação nós chamamos de obras. Então, na verdade, essa distinção entre fé e obras, ela é didática. Quando Paulo diz assim, olha, você não é justificado pelas obras da lei, obras da lei aí é um termo técnico. Paulo está falando dos judeus que achavam que guardavam os mandamentos, só por guardar os mandamentos, eram aceitos diante de Deus. E aí Paulo diz, não, é pela fé em Cristo, mas isso não exclui a lei. Quando Tiago diz, olha, haja pelas obras, é porque o que acontece? Como é que eu posso medir o que está na cabeça de uma pessoa? Mas eu posso medir aquilo que ela faz. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Então Tiago está enfatizando algo que não é contraditório com algo. Na verdade, eles estão trabalhando com linguagens diferentes para falar da mesma coisa. E na essência, fé e obras são a mesma coisa. No sentido de que é uma resposta àquilo que Deus faz. Abraão creu. Como é que eu sei que Abraão creu? Porque ele saiu e foi. Porque se Abraão tivesse apenas intelectualmente acreditado, tivesse sentado, como é que eu poderia dar testemunho que Abraão creu? Quem poderia me provar que Abraão creu? É por isso que Tiago diz, a fé sem as obras é morta. Então, na verdade, Tiago e Paulo, me permita discordar do meu amigo Sandro, eles não são contraditórios. Eles estão enfocando a mesma realidade sob duas perspectivas diferentes, para dois públicos diferentes. É interessante que eu botei ali pseudo-contradição. Orígenes, né, foi inclusive foi o pai da alegoria bíblica, ele deu uma contribuição importante na história, justamente falando dessa pseudo-contradição, né? E ele falou exatamente dessa linha que Nelson comentou, que a conclusão que ele chega é que Paulo ali estava se referindo a pessoas que estavam começando, se preparando para o batismo. E quando ele fala, quando Tiago escreve, Tiago estava escrevendo para pessoas que já foram batizadas. Então, Orígenes, que escreveu bastante sobre essa
sobre essas duas cartas aí, ele chega a essa conclusão. Isso é uma contribuição importante aí na história. Inclusive, alguns autores vão... Na semana passada, eu nem ia fazer esse comentário, porque na semana passada eu já tinha feito ele. Eu não estava aqui, não. E mostrando exatamente isso que você está falando. Que, na verdade, eles são coincidentes, eles não são contraditórios. E aí pega exatamente o texto que as pessoas usam para fazer, e é só ler e interpretar, não tem dúvida nenhuma. No caso de Tiago 2, 22 e 23, né? Na verdade, quando a gente vê que ele fala sobre as obras, ele fala ali sobre as obras, mas ele fala o seguinte antes, ele fala assim, olha, isso aí é porque foi imputado na fé. E fé imputada não é ação minha, vem de fora, e é de Deus. E tem outro texto que ele diz, e outros livros, inclusive o próprio Paulo fala que também a fé é imputada. Se ela é imputada e é resultado da fé, como é que eu posso querer dizer que é resultado da minha ação? Não é da minha ação, ela é resultado de uma fé que eu tive primeiro e aí deu o resultado. É só interpretar o texto que fica claro. Deixa eu colocar a lição. Esse é um assunto importante para a gente um dia sentar. Uma sugestão aí. Discutir mais, até exaustivamente, para saber E um detalhe se nós interessante... estamos ou não entendendo corretamente. Né? O Sandro tem razão num ponto. Se você pega só os textos, eles são contraditórios e aí não tem uma árvore. Se você pega só os textos, indiscutivelmente, eles são contraditórios. A contradição se desfaz quando você toma o sentido, o significado de cada palavra no seu original para a audiência da época, o contexto histórico. Mas a gente não vai discutir isso aqui agora, né? Então, o Nelson já falou um pouco sobre isso aí, mas o texto é contraditório em si, só o texto. Então a gente não pode ter a Bíblia só como português. A gente tem que ir ao contexto histórico. A audiência primária, que é o que o pessoal costuma falar, significa a exegese, a hermenêutica, que são ciências que estudam textos antigos. Tem que ir ao língua original, o significado daquilo para aquela época e que contexto, que momento histórico eles estavam vivendo para dizer aquilo ali. É porque eu posso dizer várias coisas hoje, nesse contexto aqui, que em determinado lugar e outra época tem outro significado. Então é aí que a gente tem que sentar outro dia para estudar. Mas falando sobre perfeição, lembrando que Jesus disse que nós também precisamos ser perfeitos, a mesma palavra, né? Eleios, né? Que significa o processo de amadurecimento de uma fruta. Ok? Por isso que Tiago acrescenta completo. Mas note, o contexto em que Tiago fala mais uma vez é que você, na hora da aprovação, nessa hora, você vai desenvolver a perseverança, ou a perseverança era desenvolvida em você. E essa perseverança precisa ter a sua obra completa ou perfeita. Ele usa quase como sinônimo essas duas palavras. Ok? Se você, durante a provação, você não desiste, você continua firme, então aí você é considerado uma pessoa que completou uma fase que se esperava de você, igual um fruto que amadurece. Nesse sentido, ele diz, para que vocês sejam perfeitos e completos. Mas a palavra é a mesma, no sentido de que você seja maduro, que você não desista, que você continue firme, que você produza aquilo que se espera de você na hora da aprovação. Esse é o sentido de perfeição. Jamais ele está falando aí de perfeição moral, de não pecar, não é esse o assunto é aprovação. E ele diz, repetindo, que a perseverança tem a sua obra perfeita para que você seja perfeito durante a aprovação. Mas, Ricardo, o pastor falou aqui, eu vou ter que ler o texto, porque me desculpe, mas aqui o texto não precisa de exegese nenhuma, nem procurar nada, porque já está claro aqui, esse texto aqui, certo? O texto diz, vê-se como a fé opera juntamente com as suas obras, vê-se como o quê? A fé opera juntamente com as obras. Então, ele está falando de uma coisa da outra. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, o que a Escritura diz? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado. Ele falou, vê como é que a fé
você tem fé, como é que é? Com as suas obras. E aí, e a fé, como é que você conseguiu? Ela foi imputada, não veio de você. Não precisa nem estudar texto, nem exegese, nunca para entender que só teve obra porque teve uma fé imputada. Acho que está claro, não está não? Não, eu não estou me referindo, estou falando de perfeição. Não, porque você falou que se leu o texto é contraditório. Mas eu acho Esses que dois que estão aqui, Tiago, esses aqui, um que diz assim, o homem é justificado sem as obras da lei. separar e não ler o resto do texto. Sim, os dois textos aqui. Se não ler o resto, aí parece. Os dois textos, porque é outras coisas. Assim também a fé, se não tiver obra, não é esse texto não, aquele que diz. O homem é justificado, primeiro, você colocou primeiro. O homem é justificado sem as obras da lei. Paulo diz. E Tiago diz, o homem é justificado com as obras. Lendo só isso, o texto em si é contraditório. Separar aí não lê o resto, né? Por isso que diz, é uma necessidade que a exegese implica em você ler o que ele escreveu a cidade. Aí eu voltei para o assunto da lição, que é a perfeição. Na verdade, pastor, deixa eu só... Eu fiz isso aqui de propósito. Eu trouxe esse tema que tem a ver com a lição, mas vai ter a ver com todo o semestre ou todo o trimestre que nós vamos estudar. Porque muitas vezes na igreja, e eu sinto isso, às vezes nós temos receio de fazer perguntas, achando que essas perguntas são perguntas difíceis. E na verdade, se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não temos que ter receio de fazer perguntas, mesmo que elas sejam difíceis. Mesmo que às vezes a gente não chegue a um consenso. Então, eu acho que como nós estamos aqui entre irmãos, eu acho que esse é o momento de nós estudarmos coisas que muitas vezes podem parecer aos olhos difíceis. Isso não é um tema fácil, porque isso aí, até hoje, não existe consenso em toda a história da teologia do Novo Testamento. Não é um tema que seja simples, mas, como aquela frase que eu disse, né? No essencial, unidade. Né? Isso é o importante, mas em tudo amor. Bom, pode tirar essa... Já deu polêmica demais isso aí. Mas eu fiz isso de propósito. Mas vamos lá, voltando à lição. Na parte de terça-feira, o autor traz um outro detalhe interessante, que aí daria para falar também a lição inteira só sobre esse tema. Ele traz a questão da sabedoria. E aí ele começa com o versículo 5 do capítulo 1 de Tiago, que ele diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, não lança em rosto, será dado. E a sabedoria, né, a gente ouve muito, eu já ouvi desde quando eu comecei a igreja, a sabedoria é diferente de conhecimento. E de fato é diferente. Mas quando a gente vai ler um texto na Bíblia, Provérbios capítulo 8, a gente vai ver algo muito interessante sobre sabedoria. Vamos lá em Provérbios capítulo 8. Esse é um capítulo em que Salomão está escrevendo sobre sabedoria. Só que ele começa a falar de sabedoria como sabedoria sendo uma pessoa. E aí, no versículo 2, eu não vou ler todo o texto, mas esse é um capítulo interessantíssimo. Mas no versículo 12 do capítulo 8, ele diz o seguinte: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho ciência dos conselhos. Ou seja, sabedoria como sendo uma pessoa. E aí no versículo 14: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Versículo 19: melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. Eu não sei, isso aqui é um detalhe interessante, aquela passagem que a gente leu de Pedro, falando da prova da nossa fé, e comparou ao ouro refinado, é a mesma expressão aqui de Provérbios. Melhor é o meu fruto do que ouro, sim, do que ouro refinado, as minhas novidades, melhores do que a prata. Agora, pois, no versículo 23, desculpe, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. E aqui é um detalhe interessante, porque esse capítulo 8 de Provérbios, ele fala de sabedoria como sendo uma pessoa, e essa pessoa como estando desde o princípio, antes da criação das coisas. Então, quando nós lemos o primeiro capítulo de João, a gente vê que João entendeu Provérbios 8 como a sabedoria sendo Jesus, porque o Verbo estava com Deus antes da criação do mundo. E quando nós vamos no escrito de Paulo, nós vemos vários momentos em que ele compara a sabedoria também a uma pessoa como sendo Jesus. Então, de novo, a lição volta quando a gente viu a questão da fé, né? Fé nas coisas que Deus nos promete, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Quando Paulo fala de sabedoria,
Sabedoria na Bíblia, de novo, ele é uma pessoa. E a pessoa que estava com Deus na criação do mundo, que João interpreta como sendo o próprio Jesus. Isso é um detalhe muito interessante no texto bíblico. Eu não sei se vocês têm algum comentário para fazer sobre esse dia. Então,
Mas se lhe falta sabedoria para ficar firme, para escolher no meio da aprovação, medindo que o alívio imediato não é o melhor, que você tem algo muito melhor na frente, aí vem a prudência. Também escolher entre o efêmero, passageiro, e aquilo que é permanente. Então, se lhe falta sabedoria para durante esse tempo de provação você continuar firme, então peça a Deus. E no meio da provação, Deus vai lhe fazer enxergar o futuro e ver que há algo melhor do que simplesmente o alívio momentâneo e imediato. Alguém mais sobre isso? Eu acho que entra Jesus Cristo. Esse que fala que essa capacidade de escolher bem não é igual. Esse ser humano tem uma tendência natural a isso. A presença de Jesus Cristo na vida da pessoa que faz você fazer as escolhas baseadas no coração. Perfeito. Só rapidinho, Ana, isso aí que você falou é muito interessante, porque para mim nessa lição fica muito claro, né, quando fala de fé, quando fala de provação, e fala de prova da fé, e quando fala de sabedoria, a fé, a gente viu no texto que a fé estava se referindo a coisas que Deus prometeu com base na ressurreição de quem? Jesus Cristo. A sabedoria, Provérbios considera como uma pessoa que João interpreta essa pessoa como sendo Jesus Cristo. Então, Tiago, quando fala da aprovação, para nós sermos perfeitos, para nós nos alegrarmos, não é por conta da gente, mas por conta de Jesus Cristo. Então isso aí eu acho que é fundamental. Né? Então, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Né? E a partir do momento que Ele vive em mim, aí... Então, relacionamento com Ele. Esse livro que você estava falando, você falou, que eu acho que é extremamente interessante, um detalhe. Quando diz assim, a sabedoria de Deus é Jesus Cristo, Paulo coloca esse conceito quando ele diz assim, o mundo não conheceu essa sabedoria. E aí eu estava lembrando de os teólogos liberais do século XIX, que lendo a história do cristianismo, disseram assim, pô, quem era Jesus? Jesus era um galileu que conseguiu alguns discípulos, começou a pregar o reino de Deus, iludiu, entre aspas, muita gente, acreditaram que ele era o Messias, mas então vieram os romanos, massacraram aquele indivíduo, Jesus Cristo morreu, e onde está o cristianismo? O cristianismo simplesmente é uma filosofia furada, porque ele não conseguiu em vida aquilo que ele estava pregando, o reino de Deus. E aí, quando você lê o tipo de raciocínio desse, você diz assim, rapaz, quão inocente é o raciocínio humano. Tudo estava acontecendo ali, só que a razão humana não conseguia entender o que estava acontecendo. E nem o próprio diabo conseguia entender o que estava acontecendo, porque quando Jesus Cristo morreu, o diabo achou assim, pronto, consegui, ganhei. Só que no terceiro dia Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos para a própria surpresa do diabo. Então, a razão humana, a forma de pensar humana, o horizonte humano de leitura, não pode conseguir entender o que é sabedoria. Porque a sabedoria de Deus é completamente diferente do que é a sabedoria humana. E é por isso que é contraditório, por isso que é Jesus Cristo. Amém, Jesus. Continuando a lição, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas a gente está na metade aqui. Muito bom, vai fundo, você está indo muito bem, vai. Na quarta-feira, ele vem falando sobre o outro lado da fé. E aqui, de novo, no versículo 6 de Mateus, ou de Tiago, desculpa, capítulo 1. Vamos ler esse texto. Qual é? Pode ler? Pode ler. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Perfeito. Então, o que é que Tiago estava querendo dizer com a questão de não duvidar? Que dúvida é essa? Eu já pedi muita coisa com fé e recebi um grande Pronto, não. exatamente isso. Então, não é essa fé. Com certeza não é. Não é fé A fé no que você quer que aconteça, não é essa. Isso. E é força mental. Isso. Eu comecei falando, né? Não é pensamento positivo. Não é isso. O camarada do Velho Oeste visitava as tribos indígenas para... Ele fazia truques, pré-digitador. E ele fazia pedra se transformar em ouro. Truque.
pajé de vocês aí a transformar pedra em ouro. E ele fazia aquele truque e os ímpios ficaram, né? Tem o poder dos espíritos, tá? E sim, então, carrega a minha carroça com as pedras. Agora vamos ali, eu, cacique e o pajé ali, o feiticeiro, para ensinar. Ó, no dia da lua cheia, só na lua cheia, você vai pegar uma pedra desse tipo e vai invocar o espírito tal e dizer tais palavras. E a pedra vai se transformar em ouro. Entendeu o que entendi? Mas tem um detalhe. Na hora que você invocar as palavras, você não pode pensar no macaco da cara vermelha. Porque se você pensar no macaco da cara vermelha, aí não tem efeito. Acabou. Resolveu o problema, nunca. Eu queria muito continuar aqui, mas as crianças estão ali, né? Eu queria que a gente pudesse terminar com isso, esse estudo de hoje, com a certeza de que Jesus Cristo, é por Jesus Cristo que nós aguentamos as coisas, é por Jesus Cristo que nós nos tornamos sábios, é por Ele que nós nos tornamos nova criatura. Então, que Deus possa nos abençoar. Vamos? Pois é, então, uma sugestão para a semana que vem, então. Continuar, mas chegar mais cedo, não sei. Mas vamos fazer uma oração para terminar? Fazer a inversão, qual era antigamente, que aí já pode estender quem quiser. Vamos fazer uma oração então para terminar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui como crianças tentando aprender um pouco mais da Tua sabedoria, do Teu amor, que muitas vezes nossa mente é falha por conta da nossa cultura, por conta da nossa vida, nós entendemos muitos textos de forma equivocada, mas Senhor, nós acreditamos que a Bíblia é a Tua palavra. E por favor, ajuda-nos a entendê-la conforme a Tua vontade. Fica conosco, Senhor. Fica com todas aquelas pessoas que estão sofrendo com doença, com epidemias. A medicina nunca esteve tão avançada, mas nós nunca ficamos com tanto medo de uma epidemia como agora, com o mundo globalizado. Por isso, Senhor, nós pedimos por todas as pessoas que estão sofrendo com o vírus do Ebola, e fica conosco. É o que te pedimos,